Deus. Eu não tenho nenhuma resposta de como será esse ano. Não sei se será tranquilo ou tribuloso. Eu espero vitória, mas sou realista e eu sei que a vitória não é automática e vitória geralmente é alcançada após lutas. Mas eu creio que essas resoluções, se nós ouvirmos a palavra de Deus, eu orei muito sobre esta mensagem, tentando fazê-la, era muito prática, muito específica. E eu gostaria de trazer essas resoluções, e eu falo de todo o meu coração, se nós adotarmos essas resoluções, nesse primeiro domingo do ano, para a nossa igreja, e se nós adotarmos essas resoluções para as nossas vidas, eu creio que esse ano vai ser um ano de vitória, esse ano será um ano de consolidação, e essas resoluções vão nos preparar para o que der e vier. Seja tribulação, seja vitória, seja momentos de lutas, se nós guardarmos essas resoluções, nós estaremos preparados para tudo o que vier nesse ano. Você quer acreditar nisso comigo? Diga amém, por favor. Então vamos rapidamente nessas resoluções. Resolução número 1. Eu resolvo, como igreja e como indivíduo, ter uma vida de oração. Pastor, mas isso é muito básico. Tudo bem que é básico. Mas eu resolvo, como igreja e como indivíduo, ter uma vida de oração. Tiago capítulo 4, se você quiser abrir, eu vou projetar, mas se você quiser olhar na sua Bíblia, você é bem-vindo a fazê-lo. Capítulo 4, verso 1 a 5, Tiago fala alguma coisa muito importante que eu queria que a gente prestasse atenção nas palavras de Tiago. Ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Gente, a Bíblia é mais atual do que o sermão de Spurgeon, de 1865. As palavras de Tiago foram escritas há quase 2000 anos atrás e elas têm uma relevância profunda no dia de hoje. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Nesse ano, a nossa resolução é que vamos ter uma vida de oração. Por quê? Oração é a chave do sucesso de qualquer crente. O exemplo de Jesus, e ele é o maior dos nossos exemplos. Jesus não fazia nada sem orar. Antes das suas grandes decisões, como a escolha dos seus discípulos, Jesus gastava a noite em oração. Antes de ir ao Getsêmani para estar entregando a sua vida por nós, ele gastou tempo em oração. No Getsêmani ele orou. Nós encontramos nas páginas da Bíblia Jesus indo para o deserto, subindo a montanha, sempre a orar. Oração é a chave do sucesso de Jesus e do crente. Esse texto, ele fala de alguns problemas muito interessantes. Eu volto, por favor. Diz que uma vida de oração, uma vida sem oração, uma vida sem Deus, é uma vida sem propósito, que causa problemas de relacionamentos. Muitas pessoas estão tendo problema de relacionamentos em casa com seus familiares, com a sua esposa, com o seu esposo, no trabalho, e elas não entendem por que a sua vida está tão atribulada. Quando ela olha esse versículo, ela descobre que uma das razões de tanta tribulação em problemas de relacionamento tem a ver com uma vida sem oração. Guerras e contendas, paixões que guerreiam dentro de nós. Ele está falando desses problemas de relacionamento,
problema de insatisfação. Olha o que ele diz assim, ele diz, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. A ideia é o seguinte, você tenta com seu próprio esforço. Se você parasse, se você orasse, se você pedisse direção a Deus, se você começasse no joelho, se você não comprasse uma casa sem primeiro consultar ao Senhor, se você não comprasse um carro sem primeiro consultar ao Senhor, se não fizesse uma decisão de mudar sem primeiro consultar ao Senhor, eu e você seríamos mais felizes. Insatisfação, problemas pessoais. Uma vida sem oração é uma vida infeliz. O mundo não entende isso, porque o mundo não conhece a Deus como nós temos. Jesus disse a uma das igrejas no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, sentarei com ele, farei morada em sua vida e comerei com ele. Comer na Bíblia é sinal de relacionamento. Se nós resolvermos como indivíduos e como igreja, que nós vamos ser homens e mulheres e uma igreja de oração, nós vamos ter menos problemas e vamos estar mais satisfeitos. O texto apresenta dois problemas que nós precisamos de trazer ele nesse primeiro domingo. Ele diz o seguinte, não tem porque não pedem. O primeiro problema da igreja é que a igreja ora muito pouco. A nossa igreja ora muito pouco. Eu, como pastor, tenho que reconhecer que nós temos algumas pessoas que oram, mas a maioria da igreja não ora. O culto de quarta-feira de oração deveria ser um culto tão assistido, tão frequentado, como o culto de domingo de manhã. A Bíblia tem várias promessas de resposta de oração. Permita-me, por favor, ler algumas dessas promessas. Em João, capítulo 14, se você quiser abrir a Bíblia comigo, Jesus estava falando com os discípulos e a partir do verso de número 11, Jesus diz o seguinte, João 14, 11, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu, disse Jesus, farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14:14 de João, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em João capítulo 15, verso de número 7, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Em capítulo 16 de João 16, verso de número 24, Jesus diz o seguinte, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em 1 João, lá no final da Bíblia, no capítulo 5, e nos versos 14 e 15, diz o seguinte, 1 João 5, 14 e 15, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedíamos. E para terminar, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, diz, Elias era humano como nós, ou seja, não era um super-homem, mas ele orou fervorosamente, a palavra-chave é fervorosamente, para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Em cada passagem há algumas condições que